Começando oficialmente então, senhores, muito obrigado pela presença de todos vocês, é um prazer estar reunido aqui de novo. O tema da tarde de hoje, gestão financeira colaborativa, né? Eu adorei esse slogan aí também, porque ninguém se faz sozinho. A gente trata aí não só de gestão, mas de gestão de uma forma moderna, de uma forma abrangente, né? E de acordo com as necessidades do empresariado hoje. Gostaria de agradecer imensamente a ACE Diadema, né, a Associação Comercial de Diadema, que tem aí aberto as nossas portas e divulgado entre os seus clientes essas iniciativas de palestras. Também no canal de YouTube da ACE Diadema vai estar disponível uma síntese dessa palestra nos próximos dias, né? O Web Meeting ele é uma forma muito bacana, uma comodidade, né? O Web Meeting é uma comodidade muito legal para quem, nessa vida maluca que a gente vive hoje, de não poder se deslocar para outros lugares e poder estar sentado nos nossos escritórios, nas nossas empresas, ou mesmo nas nossas casas e assistir uma palestra bacana, como a gente está ministrando aqui hoje, ok? Nossa interação será por chat, né? Então vocês podem ver aí que, bom, acho que a grande maioria de vocês já experimentou aí lançar informações no chat. Além de mim aqui, nós temos o Wesley que está conectado e olhando todas as perguntas, né? E ele vai ajudar a gente aí a monitorar todas as questões, todos os pedidos de informação. Teve dúvida? Lança na hora, tá? Não precisa esperar. O que a gente faz? As perguntas que puderem ser respondidas na hora, a gente responde. Que for mais prudente responder ao final da palestra, a gente responde. E aquelas que a gente precisar se debruçar sobre ela e pensar um pouco mais, a gente toma nota, teremos aí o endereço de e-mail de todos vocês e vamos responder esses questionamentos no momento futuro. Ok? E aqui estamos nós. Então, eu gostaria de apresentar aqui, então, e já dar o início da palavra para ele. Eu sou Carlos Kiyoshi, nosso grande amigo, consultor, economista formado pela FMU, pós-graduado em gestão empresarial pela Faculdade São Luís. É um colega nosso, um profissional aí grandemente graduado, mais de 30 anos atuando nas empresas, nas áreas administrativa e financeira. É um grande prazer aí estar fazendo esse web meeting com ele. Eu vou estar auxiliando, né, o tema proposto, um tema que ele vai nadar de braçada e atuar fortemente com vocês. Eu vou estar aqui no apoio. Meu nome é Hugo Santos, trabalho aqui na Solid Corp, dirigindo a área comercial da empresa. Tenho um tempinho aí já trabalhando em marketing, vendas e projetos para tecnologia da informação. E aí, via de regra, aí, vira e mexe, a gente está trabalhando, atuando e disseminando alguns contatos, aí, alguns conceitos e conteúdos bacanas. Ok? Vou dar a palavra aqui. Sr. Carlos, Sr. Kiyoshi. Tudo bem? Ô pessoal, é um prazer estar aí com vocês, compartilhar aí alguns conhecimentos, algumas experiências. E como a gente fala em colaboração, a gente está contando aqui realmente com o Hugo para poder colaborar conosco nessa palestra, trocar algumas ideias, vou botar ele aqui de uma saia justa, né? Olá, tem alguns temas aí, mas é para a gente compartilhar um pouquinho dos nossos conhecimentos. E a gestão financeira colaborativa é isso, olha, é uma interligação de todos os departamentos da empresa, né? E finaliza isso tudo dentro da intersecção finanças, porque não se vive em lugar nenhum hoje sem se pensar em finanças. Então, é nesse sentido que nós queremos trazer para a discussão a gestão financeira colaborativa, que é uma colaboração dentro da empresa. Hoje, a colaboração existe entre empresas de negócios, mas é empresas e empresas, né? E dentro de cada grupo empresarial, a situação fica um pouquinho mais complicada. E nós vamos debater um pouquinho esse tema junto com vocês. Então, na verdade, nós vamos dizer o seguinte. A questão principal é, o que é gestão financeira colaborativa? Então, a gestão financeira colaborativa, dentro de um conjunto, é um processo, porque permeia todos os departamentos da empresa. A gestão financeira colaborativa exige uma nova postura dos gestores, de todos os gestores, não só gestores financeiros. Exige que o relacionamento interpessoal seja mais transparente, seja amigável,
levado estritamente pelo lado profissional. Capacitação técnica. A gestão financeira colaborativa exige que cada gestor conheça muito bem daquilo que faz na sua área de atuação, que ele dê o melhor de si, mas que também tenha uma visão dos conceitos financeiros. Compartilhamento, porque na verdade a gestão financeira como um todo solicita que cada gestor compartilhe seus conhecimentos, né? Trabalhando em conjunto para obter um resultado bacana no final. E colaboração. Colaboração é isso, é de peito aberto, né? Transparente, de uma forma amigável, procurando realmente ajudar o parceiro na construção de um resultado positivo. É o que o Hugo está fazendo aqui comigo hoje, colaborando aqui nesse nosso trabalho. Agora, por que compartilhar, na verdade? Né? Por que compartilhar a gestão financeira? Por que é tão importante a gente compartilhar? Hoje, na rede social, a gente compartilha tudo, né? É verdade, compartilha até quando não deve. Fica compartilhando. E dentro da gestão financeira, a gente entende que o compartilhamento é para que todos os gestores possam colaborar na construção dos resultados. Aliar as competências operacionais de cada gestor com o entendimento de finanças. É mais ou menos isso, é um olho no peixe e outro no gato. Ou seja, não se perder, você fazer um trabalho bem feito, né? E saber que do outro lado tem um resultado a ser atingido, né? E alguém que vai usar aquela sua competência para poder agregar valor ao conjunto. E a gestão financeira é todo mundo trabalhando pelo resultado. Ou seja, sem dinheiro, sem grana, a gente não faz nada. Pois é. Né? Não existe nenhuma organização, pode ser filantrópica, pode ser outros tipos, ONGs aí, precisa de dinheiro. Igrejas precisam de dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro. Sem grana a gente não vive. Não anda, né? Não anda. Acho legal. E na verdade, né, a gestão financeira colaborativa, ela exige muito mais do que líderes de equipe. Ela quer uma equipe de líderes. Isso é interessante. Você como líder, né, precisa formar junto com os demais gestores uma equipe onde você possa colaborar e compartilhar conhecimentos das suas áreas e trocar informações. Isso, inclusive, é um tema super atual, né? O quanto as pessoas que talvez elas não tenham cargos de chefia, mas elas precisam ter posição, postura de liderança. Né? Isso é realmente bem atual hoje. E é isso, olha, o consultor Masakazu hoje ele diz o seguinte, ó, o fortalecimento econômico e financeiro da empresa depende de um esforço conjunto e integrado de todos os profissionais de todas as áreas. Ou seja, todo mundo tem que trabalhar em conjunto, tem que ir lá participar. Vamos construir o resultado junto. Isso é verdade. Eu vou contar para vocês um caso financeiro, vamos ver se... Opa! E agora vou pedir a Hugo aí para poder me ajudar nesse... Olha só, agora o Hugo aqui deixa de ser o Hugo para ser um dos gestores da empresa do nosso caos de hoje. Vamos lá. Hugo, sim. Outro dia um gestor financeiro relatou a conversa que teve com o gerente de vendas. Sim. E que reforça a necessidade de compartilharmos a gestão financeira. O diálogo foi o seguinte. Você que acha? Hoje o gerente comercial, ele esteve aqui e me solicitou R$5.000 para o pagamento de um prêmio dos vendedores, porque eles tinham batido uma meta de vendas lá do mês. E além disso, ele me solicitou uma verba adicional para realizar um café da manhã para comemorar essa meta batida. E aí, Hugo, o que você fez? Falei que o caixa estava vazio, né? Não tinha dinheiro para fazer, não dava para atender a solicitação dele. Mas como? Disse o gerente comercial, muito contrariado, viu? Mas nós batemos as metas, nós trabalhamos duro para realizar as vendas, e agora o senhor vem me dizer que não tem dinheiro? Ora, eu prometi pagar os prêmios se batêssemos a meta. A meta foi batida, e agora o senhor vem me dizer que não tem dinheiro. O que o senhor faz, Hugo, com todo o dinheiro das vendas que nós trazemos para a empresa? Quero uma solução, pois como diziam meus avós, olha, não importa se o pato é macho, eu quero é ovo. Nossa, que horror. Isso que eu acho, olha só. Mas é correto o departamento financeiro ser o único a responder pelo resultado da empresa? Porque do bônus, dos resultados positivos, todo mundo quer participar. Mas do ônus, ele passa a ser exclusividade do departamento financeiro.
O gestor financeiro deve responder sozinho pelo resultado financeiro da empresa? Olha, na verdade, né? Na verdade, isso ocorre em algumas empresas, né? Algumas muitas. E nas suas empresas isso ocorre também? Vamos iniciar aqui, inclusive, a participação direta de vocês. Responda para a gente, casos como esse, dessa discrepância entre um departamento e outro quando se fala da possibilidade financeira, acontece na empresa de vocês? Não, pode participar livremente via chat, viu, gente? Pode mandar bala aí, ó. Assim, ó, a gente grava tudo, mas o chat a gente não grava. Ó, assim, o chat a gente não grava e não vamos falar quem está respondendo que sim, tá? Isso aí não vai. Então vamos lá. Olha só, tem gente que sim, tem gente que não. É verdade, vários, né? Digamos que está mais para sim do que para não aqui do pessoal participando. Então veja, olha, por essas e outras respostas, né, é que nós entendemos a importância da gestão financeira colaborativa, para que todos realmente contribuam. Né? Então, ela é importante porque ela dissemina o entendimento dos conceitos financeiros aos gestores não financeiros. Ela desenvolve competências. Sim, verdade. Porque faz com que aquele gestor, por exemplo, de vendas, também conheça um pouco da gestão financeira. É verdade. Adiciona valor às informações. Porque, por exemplo, um relatório da área de produção, ele pode conter não somente informações a respeito de produção, mas a respeito de resultados no que diz respeito a valores econômicos e financeiros. E contribui para a melhoria dos resultados. E olha, veja bem, não é transformar gestores não financeiros em financeiros, e sim em colaboradores financeiros. Volto a insistir, o que a gestão financeira colaborativa busca é fazer com que todos os gestores deem o melhor de si naquilo que você é competente, mas que também conheça os conceitos financeiros, para que quando você estiver fazendo o seu trabalho muito bem feito, você sabe que além de fazer um trabalho bem feito, você está contribuindo para o resultado da empresa. Isso. Olha, para entender um pouquinho melhor esse processo da gestão financeira colaborativa, eu vou pegar aqui o Hugo, junto com vocês, né? E nós vamos aí, numa empresa fictícia, visitar alguns departamentos e ver como é que eles trabalham para que a gente possa entender melhor esse processo. Vamos lá, Hugo? Vamos lá. Então, o primeiro departamento é vendas. Hugo, o que tem vendas aí? Vendas tem treinamento, negociação, atendimento ao cliente, controle de metas, a venda propriamente ditas, né? E é lógico quando a gente gosta muito como dá para comemorar os batimentos das metas, né? Quer dizer, se vocês batem a meta, então, se vocês estão batendo as metas, então estão colaborando positivamente para o resultado econômico e financeiro? Eu entendo que sim. E vocês, gente, o que vocês acham? Você acha que vendas simplesmente batendo meta já está contribuindo com o resultado financeiro da empresa? O que vocês acham? Você acha que sim ou acham que não? Isso aí. Temos aqui, não é boa, tem um mais sim do que não, mas tem aqui um pessoal que já puxa um outro entendimento que a gente vai exatamente atacar ele agora. Vamos lá? Vamos lá. Então veja, para nós podermos entender se colabora positivamente ou não, nós precisamos ver de perto como é que eles realizaram as vendas. Exatamente. Como é que eles bateram a meta de faturamento. Exatamente. A contribuição da turma aqui está muito bacana e agora vamos realmente responder isso que vocês estão colocando aí, gente. Olha, até a terceira semana realizaram 50% da meta de faturamento. Sim. Dentro das condições normais de vendas, preços e prazos. Na última semana, para atingir a meta de faturamento, deram descontos de até 15% e ampliaram o prazo em até 60 dias. Bateram a meta de faturamento. Parabéns, hein? Esse é o nosso cenário. A equipe de vendas realizou essas 3 questões, então. Boa. Vamos analisar como é que foi o resultado disso, então? Dá uma olhada. Qual o impacto, então, dessas concessões no resultado? A gente, igual vários dos nossos amigos aqui, a gente tem aquela visão que se bateu meta, o impacto foi positivo, né? Aí muitos também estão colocando, será que foi positivo? Vamos dar uma olhada. Olha aqui, acompanha aqui comigo.
A meta era de 1 milhão. O preço unitário de venda 125. Então ele vendeu 8 mil unidades, faturou 1 milhão, bateu a meta. Tem os impostos sobre vendas, o faturamento líquido, custo dos produtos, comissões, total dos variáveis, a margem de contribuição, despesas fixas gerais e administrativas, 40 mil de resultado operacional. Beleza, em condições normais é isso. Isso aí. Mas ele tem um desconto médio lá, vamos considerar de 10%. Vejam aí, ó, analisem de novo comigo. A meta continua, o preço era 125, deu 10% de desconto, passou a 103. Para poder alcançar 1 milhão. 1 milhão. Aí teve entendi. que vender 8.889 unidades. Ah, entendi. Para bater a meta de faturamento, teve que vender mais unidades ali. Com certeza. Sim. Então, o que aconteceu? O variável permanece, né? O líquido. O custo dos produtos vendidos, ó, podem ver, ó, ele subiu. Passou de representando 48% para 51,9%. Aumentou 8,2%. As comissões permaneceram. Então, o total dos custos variáveis acabou subindo 7,1%. Isso aí. A margem de contribuição baixou de 230 para 190. Nossa. Baixou 17. As despesas fixas permaneceram. E olha o resultado para onde é que foi. Mas que coisa. Ou seja, quando eles trabalharam para atingir a meta e deram descontos, né, deram prazos, acabou com o resultado. Entendi. Aí contribuiu de uma forma negativa. Tá. Quer dizer, você acaba contribuindo, bateu a meta de faturamento, mas houve uma distorção por conta do desconto apresentado. Isso, porque você precisou vender mais quantidades, Sim. né, num preço menor para poder chegar no faturamento. Sim, sim. Então, acaba tendo um custo adicional do produto. Disse aqui o Pedro Luiz Rocato, aquele lá do Venda Mais Valor. Venda mais valor. Isso. Ele diz o seguinte, ó, aqueles que centrarem sua estratégia de diferenciação junto aos clientes finais, exclusivamente no menor preço, terão cada vez mais problemas para garantir a sustentabilidade e longevidade do seu negócio. Ou seja, se você quiser só trabalhar o preço, você vai acabar não tendo margem, não tendo lucro para poder garantir o seu negócio. E agora, olha, vamos pensar numa hipótese. E se vendas não dessem os descontos e nem os prazos, e por isso ficassem 10% abaixo da meta de faturamento? Como ficaria o resultado? Ah, tá. É um outro cenário. Então, É um outro cenário. eles não deram os 10%, mas Não deram os 15% de desconto, mas não bateram a meta. mas não bateram a meta. Ficaram 10% abaixo. Como é que ficaria o resultado? O que vocês acham? Olha só, o primeiro cenário então foi o seguinte, gente. Para bater a meta de faturamento, teve que dar desconto e a gente viu aquele resultado. O segundo cenário é esse agora. Olha, eles vão ficar abaixo da meta de faturamento. O que vocês acham? Você acha que ficou melhor ou pior em relação à situação com desconto? Contribui aí com a gente. Lembrando que assim, nós estamos a ficar melhor. Ó, já tem um pessoal que já está falando que ficaria melhor por conta de não ter dado o desconto. Ó, já tem gente falando que depende, certamente melhor, muito bem. Gente, olha, tá fantástica a colaboração de todos vocês aqui. E algumas perguntas que foram ficando para trás, a gente vai voltar nelas e vai responder mais para frente, tá? Então, vamos dar uma olhada então nessa situação. Aí. Olá, demonstrativo. Olha. Com desconto, nós chegamos aqui num resultado de 773. Com venda unitária de 8.889. Agora eu não dei desconto nenhum, fiquei 10% abaixo da meta. Não bateu a meta. Eu vendi 7.200 unidades. Faturei 900 mil. O custo variável permaneceu, né? Percentualmente. Diminuiu o valor proporcionalmente. O faturamento líquido. O custo dos produtos aqui, ó, também diminuiu. Sim. Certo? O variável com vendas, comissões diminuiu. Ou seja, o total dos custos variáveis teve uma queda de 6,9%. Sim. O custo fixo manteve. Aqui, ó. Sim. Ou seja, tive uma margem de contribuição de 190 e 200, o custo manteve. Olha, ficou um resultado, empatou. Mas que coisa. Né? Nessa simulação a gente teve um empate. Mas sobre o ângulo financeiro, o que aconteceu? Eu acabei gastando menos recursos. Entendi. Ou seja, eu não precisei pegar lá no meu caixa
o recurso adicional. Mas também não ganhei dinheiro. Ou seja, então, tanto numa situação quanto na outra situação, o resultado não contribui positivamente. Sim. Então, quando se vende menos, Hugo, quais seriam os resultados e reflexos em vender menos? Vender menos é aquela história, né? Você abre espaço para concorrência, consequentemente perde mercado, porque se você vende menos quantidade de produto, teu concorrente vai vender para atender aquela demanda, né? Reduz o resultado da empresa, com certeza reduz. Pode haver um aumento nos custos, retração da própria empresa, porque ele sempre espera o crescimento, né? Entre outras coisas. Bom, então fica difícil, hein? Né? Se você vender bate a meta e dar desconto, né? Você não tem resultado. Se você não bate a meta, também não dá resultado. Também não. Se correr o bicho pega, fica o bicho corre. Hugo, o que fazer então? É verdade, porque nenhum dos dois cenários foi um cenário legal para a empresa, né? Qual a resposta então? É vender valor, né? Muito bem. Ou seja, vender valor é vender na tabela, vender dentro de uma condição normal, né? Sim. Hugo, o que seria vender valor, Hugo? Vamos lá, olha só. Vender valor, né? Acho que a questão de vender valor é você tem que agregar, né? Agregar benefícios reais que o produto pode ter para o cliente, ofertar de forma competente, consciente. Você tem que ter uma diferenciação dos concorrentes, ou seja, você tem que vender ganhos para o teu cliente, os ganhos que o produto traz, que ele irá incorporar ao cliente, né? Essa é a questão. Ou seja, não é só dar desconto. Não é só dar desconto. Você tem que valorizar o teu produto, Com certeza. Fazer com que o cliente seja convencido a comprar um produto que você está oferecendo de qualidade, competente, né? Mas com benefícios. Sim. Sabe que vamos até dar um pequeno break aqui, olha só. Então, só para a gente dar um entendimento. Quando a gente falou lá daqueles cenários, o primeiro cenário com desconto, teve uma turma que falou assim, poxa, vendeu com desconto, matou o resultado. Quando a gente foi para o outro cenário, que era não bater a meta, muita gente contribuiu aqui com a gente falando certamente o resultado melhora. Isso também somente isso não resolveu. Tem uma coisa aqui bem bacana também, que tem uma contribuição da Alexandra, que fala aqui, reduzir os custos fixos. Reduzir os custos fixos é um caminho também para esse equilíbrio, seu Pioche? Com certeza. Isso nós vamos ver lá na nossa análise conceitual, lá na frente, sim. Como é que isso funcionaria na contribuição do resultado. Legal. Então, José, Haroldo aí, segura as pontas aí que a gente já vai chegar nesse ponto. Vamos adiante. Portanto, Hugo, se vendas tivesse os parâmetros financeiros adequados, poderia ter vendido valor ao invés de preço. Sim. E dessa forma, teria contribuído positivamente para o resultado, batendo a meta. Sim, verdade. Okay? Manteria a quantidade e faturamento. Tem aquela história, não adianta só vender como aqui a Alexandra falou, tem que vender com qualidade, né? Com certeza, com certeza. Hugo, como vendas acabou vendendo mais quantidade, qual seria o impacto na produção? Lembrando que nas empresas comerciais a gente não tem produção, mas a gente fez um trabalho visando uma empresa industrial. Sim. E nas empresas comerciais, o que compõe o custo da mercadoria vendida são os produtos que ela compra e vende, compra e vende. Então, é uma situação diferente. Mas vamos lá. Vamos lá. Departamento de produção. Né? Departamento de produção, ali com as atividades de planejamento, a própria atividade de produção, controle, qualidade, mas também tem que bater meta. Né? A produção também tem meta de produtividade, tem meta de produtos fabricados para bater. Né? Com certeza. E é isso, a produção, dentro dessa situação que foi exigida, né, de um volume a mais, 11% a mais, sim, porque vendas acabou dando os descontos e bateu a meta, mas sim, vendeu quantidade a mais. Mas o que será que pode ter acontecido? Se eles tiveram que produzir mais, o esforço for maior, provavelmente houve consumo de horas extras para poder dar conta dessa produção a mais, tem mais custo operacional, entre outras coisas, né? Com certeza, quer dizer, ele teve que trabalhar mais, né? Agora, qual o impacto desses fatores no custo do produto? Certo. O que vocês acham que ocorreu com os custos nessa condição? Ele teve que produzir mais, gastou mais? O que vocês acham?
Aumentou. Aumentou. Mais. Muito bem. Ok. Isso aí. A turma aqui tá na turma do aumentou. Vamos lá ver então como é que ficou esse resultado. Olha, acompanhe com a gente aqui. O custo unitário era de 60, 39 de matérias-primas, 12 de mão de obra, 9 de gastos gerais de fabricação, 60. Ok. Percentualmente representa 65, 20 e 15. 8 mil unidades consumiu 312 mil de matérias-primas, mão de obra era 96, 72 mil, 480 mil, ou seja, R$60 por unidade. Quando vendeu mais, consumiu mais matérias-primas, o custo da mão de obra em função de horas extras subiu 4%, e o gasto gerais em função de a fábrica ter trabalhado um pouquinho mais subiu 1%. Então gastou 519. Mas veja que coisa. O custo unitário foi reduzido. Entendi. Reduziu em 2,6%. Entendi. Ou seja, apesar do custo ter aumentado, mas houve um ganho de produtividade. Sim. Quer dizer, melhorou em 2,6%. Ok. Então, eles contribuíram financeiramente de uma forma positiva. Ok, interessante. Então, como resultado, a gente pode dizer que o custo, nessas condições, apesar de ter subido, mas pelas quantidades, da forma que a produção trabalhou, contribuiu positivamente, pois reduziu o custo unitário, ele cumpriu as metas de produção, manteve a qualidade dos produtos e melhorou os índices de produtividade, além de outros processos que foram sendo atingidos lá. Nesse cenário, então, os resultados são positivos por conta de você ter uma produção alinhada, de você ter uma produção que consegue, apesar desse implemento de quantidade, manter os padrões, né, então. Com certeza, eles produzem realmente com qualidade, com produtividade. É um departamento muito bem azeitado. Ah, tá legal. Então, o entendimento dos conceitos de finanças pode contribuir mais para a melhoria dos custos de produção. Sim. Apesar de eles terem melhorado, a gente pode contribuir com o entendimento financeiro com uma melhoria. Agora, com o aumento no volume de produção, houve a necessidade de mais matérias-primas. Como será que suprimentos enfrentou essa demanda adicional de última hora, hein? Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Vamos olhar esse cenário. Bom, suprimentos. Suprimentos é um departamento super importante porque ele é o que dá entrega o combustível para a empresa, né? Então, além de realizar compras, negociações, tem que ter parceria, quando a gente fala parceria com fornecedores, principalmente quando a gente fala de parceria ganha-ganha, né? Tem que haver. Então, dentro das negociações de última hora, né, eles tiveram que negociar uma logística de atendimento para poder botar os produtos na produção. Eles tiveram que negociar custo de urgência. Tá. Porque o que acontece? O fornecedor fala, pô, mas você quer de última hora? Então tem um sobrepreço. Sim, verdade. Então os suprimentos teve que negociar. Prazos de entrega, para cumprir a demanda de produção, tiveram que negociar os prazos. Sim. Porque normalmente eles não trabalham, de repente os fornecedores não têm produto para pronta entrega. Sim. E também queriam receber antes, né? E tiveram que negociar para manter os prazos normais de pagamento. Então, é que suprimentos trabalha dentro de uma situação de negociação ganha-ganha, né? E Hugo, o que seria essa negociação ganha-ganha? O negócio tem que ser bom para os dois lados, né? Porque você precisa de estratégia, tática para conduzir o processo que as partes são envolvidas, né? Para que todo mundo ganhe com isso. Também é importante que todos ganhem com a construção de uma parceria, de um relacionamento de longo prazo, principalmente nessa questão de, quando a gente fala tanto da indústria quanto do comércio, né? Você ter uma parceria de longo prazo com os fornecedores é muito importante. E construir essa reciprocidade verdadeira, né? Que realmente sedimente negociações futuras, claras, transparentes e vantajosas para os dois lados. Então, ganha-ganha não quer dizer que eles ganham a mesma coisa, né? Eles ganham diferente, mas todos ganham, na verdade. Sim, verdade. Tá? E agora, uma suposição. Sim. Se esses suprimentos não tivessem conseguido comprar o material, o que poderia ter acontecido? Bom, olha só, nosso cenário até agora é um cenário bacana, de uma empresa que está alinhada, mas tem uns perigos super fortes que você pode causar parada na produção, aumento dos custos pelo possível desespero nas compras,
prejudicar clientes por não receber os produtos, cancelamento de pedidos por falta de atender compromisso, devolução de valores, que é o impacto final na parte financeira. E acho que uma das principais problemas que é perder credibilidade. Perder credibilidade é a pior coisa no momento em que você, por conta de vender mais, não consegue atender seus clientes. Né? É como disse Shakespeare. Leva anos para construir a confiança e segundos para destruir. Verdade. Ou seja, se a empresa não estiver alinhada, os gestores não estiverem alinhados, um pode acabar pisando aí no tomate, como a gente diz, né? Criando problema e acaba criando maiores entraves e a empresa não consegue cumprir com os seus objetivos. É verdade. Portanto, o entendimento de conceitos financeiros contribui para a melhoria nos processos de suprimentos na negociação ganha-ganha, porque fideliza os fornecedores, né, em fornecer. E quando ocorrem problemas de última hora, esses fornecedores vão estar prontos. Então tem que se trabalhar com criatividade e com competência para poder superar isso tudo. Hugo, me ajuda aqui. Ó. Opa. As empresas são formadas por pessoas. Sim. E são as pessoas que produzem resultados. Sim. Como o RH contribui para o resultado da empresa? Hein? A RH é onde mantém as pessoas, né? Então você tem os recursos humanos com parcerias, treinamentos, conectar as pessoas, manter as pessoas alinhadas com as táticas da empresa. E tem que ser um departamento sempre pronto para receber as pessoas, né? E atuar nesse conjunto. Né? Então, as contribuições do RH, a gente pode citar algumas aqui. Ó. Alinhamento das expectativas da empresa e dos colaboradores. Sim. Esse é um trabalho, contribui para isso. Verdade. Uma política de cargos e salários e de desenvolvimento profissional de uma forma adequada, para que todos os funcionários se sintam, né, remunerados de uma forma adequada e consigam visualizar uma perspectiva de desenvolvimento. Sim, verdade. Benefícios adequados, né? Isso é super importante. Condições de trabalho também adequadas. Programa de treinamento e capacitação para que a empresa possa, né, e os funcionários possam usufruir de maiores conhecimentos para poder reverter em melhor capacidade de realização dos seus trabalhos. Sim. Programa de integração, não só dentro da empresa, mas atividades sociais também, né, filantrópicas, que o pessoal pode ajudar. Redução de despesas com turnover e outros assuntos voltados ao RH. Então, conhecimentos e conceitos financeiros contribuem para a redução dos custos das operações de RH, que é custos com benefícios, você tem que dar o melhor benefício, mas ao menor custo. Prazos de pagamento, você tem que negociar esses prazos de pagamento, porque o RH tem serviços, tem uma série de atividades que é dentro do RH. Contratações, por exemplo, se o RH contrata bem, faz o treinamento, o funcionário fica na empresa, quer dizer, esse custo é reduzido. Então, todos esses fatores aí, tendo conhecimento de finanças, contribuem para a melhoria do resultado. A gente pode dizer, então, que o departamento de RH ele foi fundamental nesse nosso cenário, porque se as pessoas não tivessem alinhado da forma correta, não teria conseguido atingir o objetivo. É isso aí. E agora, vamos lá no departamento financeiro. Financeiro! Chegamos num lugar onde todo mundo diz que o dinheiro está lá, mas a gente começa a perceber que o dinheiro está distribuído. Né? Então, finanças é onde se planeja, onde você cuida realmente do fluxo de caixa, controla, elabora relatórios gerenciais, promove reuniões, né, para você realmente manter todo mundo alinhado sobre as questões. Agora, como o financeiro tem atuado? Alguns têm feito estudos de viabilidade econômica, têm feito seu trabalho regular, emitem os relatórios dentro dos prazos e enviam aos gestores. O relatório geral é enviado para a diretoria. Reunião geral para análise de resultados é muito esporádico e não envolve todos os gestores em conjunto. Então, a atuação do financeiro nesse contexto, né, ele, na verdade, tem sido eficiente, porque entrega no prazo, faz os relatórios, mas não é eficaz dentro do conceito da gestão financeira colaborativa. Agora, o que é eficiente e o que é eficaz? Tem uma confusão, né? A gente normalmente confunde essas duas coisas. Né? Então, vamos uma analogia. Olha. Vamos lá. Furar um poço de água. Então, você tem lá o diâmetro certinho do poço, a profundidade. Então, você faz tudo de acordo com as medidas. Vai até lá embaixo. Trabalho eficiente. Sim. Perfeito. Mas não foi eficaz. Por quê? Bom,
para ser eficaz, tinha que achar água. Não achou? Não achou água, então se ele fez direitinho, né, nas medidas, se encontrou água, foi o trabalho eficaz. Essa é a analogia. É a velha história, não adianta ser só eficiente, né? Tem que ser eficaz, tem que dar resultado. Tem que dar resultado. Tem que dar resultado. E agora, vamos compartilhar um pouquinho com vocês alguns conceitos financeiros. Sim. Algumas importantes informações. Por exemplo, aqui é um quadrinho de alguns indicadores de gestão. Não são todos, são alguns só para ter uma ideia de que na perspectiva de processo e na perspectiva financeira. Por exemplo, em vendas. Na perspectiva de processo, total de vendas em faturamento, você consegue acompanhar a evolução. Vendas em quantidade, você sabe quanto é que você está vendendo, porque viu que é importante saber a quantidade? Porque quando você trabalha com desconto, você pode ganhar, faturar, mas você gasta mais. Só para dar uma pequena explicação, a gente pode dizer então que esses indicadores que o senhor vai falar aqui agora são os indicadores que permitem, olhando para dentro do nosso cenário, lá olhando para dentro do nosso modelo, para as coisas que deram certo e olhando para as coisas que poderiam estar errado, faz toda a diferença ter esse grupo de indicadores na mão para tomar decisão. Esses são os principais, mas tem empresa, varia de empresa para empresa. Okay. Né? Então você tem muitos outros mais indicadores que podem realmente dar uma visão mais ampla do negócio. Então, na perspectiva financeira e vendas, pode pegar a margem de contribuição por produto, descontos médios praticados, prazo médio de recebimento de vendas. E aí entra, quando a gente fala em prazo médio de recebimento, entra naquela pergunta. Na pergunta do Ricardo. O Ricardo falou, e o prazo? O prazo também influencia nisso. Na área de suprimentos, a gente pode acompanhar no processo o volume total de compras por segmento, compras por pedido, pedidos entregues dentro do prazo. E na visão financeira, compra sobre faturamento, prazo médio de compra, do giro do estoque. Sim. Na produção, quantidade produzida, índice de produtividade, índice de perdas. E na visão financeira, custo unitário de produção, custos diretos, custos indiretos, e uma análise sobre isso aí. No RH, no processo, absenteísmo, horas de treinamento, turnover. Agora, na visão financeira, total da folha sobre faturamento, custo das horas extras, benefícios sobre folha. Entendo. No financeiro, tem toda a parte de fechamentos contábeis, controles, atendimento às exigências legais. E sobre a financeiro, lucratividade, rentabilidade, índice de liquidez, necessidade de capital de giro. E olha, é diferente lucratividade e rentabilidade. Como assim? Lucratividade, a gente fala sobre o ganho que eu tenho na venda, sobre o volume de venda. Sim. Rentabilidade é aquilo que dá de resultado em relação ao investimento feito na empresa. Então, um é da operação, o outro é do investimento. Entendi. Tá bom? Só para entender, quer dizer, às vezes a gente confunde esses dois tipos de indicadores. Uma coisa é indicador de processo, de atividade que está acontecendo. Outra coisa é a representação financeira que isso tem na empresa. Sem dúvida. Por isso você tem que criar alguns indicadores financeiros para que o gestor operacional, por exemplo, da área de produção, saiba que ele fazendo um bom trabalho na área de produção e medindo os custos, ele vai saber que está contribuindo de uma forma positiva. Nós tivemos um comentário aqui também, anterior, que ele falava sobre atingir os compromissos, né? Todas as pessoas alinhadas atingindo o compromisso. Então é essa questão, não adianta só olhar para o processo, mas você tem que olhar para o impacto financeiro que o teu processo causa no todo. Ferramentas gerenciais. Normalmente a gente verifica que as empresas precisam ter algumas ferramentas gerenciais para poder atuar e fazer com que você acompanhe os resultados da empresa. Temos os balanços e balancetes. Balanços, na verdade, são fechamentos de exercício. E balancetes são aqueles parciais. Entendo. Demonstrativos econômicos de resultados. Fluxo de caixa, você tem que controlar o caixa. Dia a dia, né? Demonstrativo de custos. Orçamentos, para você projetar dentro da situação do planejamento estratégico, você transformar em números orçamentários, necessidades. Relatórios gerenciais, para poder comunicar à direção, gestores, como é que estão os seus resultados. Fazer análise econômica e financeira e ponto de equilíbrio, para você poder determinar a lucratividade da empresa, estabelecer políticas de preços, para poder trabalhar. Essas são algumas ferramentas gerenciais.
E agora tem a tecnologia da informação. Eu chamo o Hugo para poder falar um pouquinho sobre isso daí para vocês. A tecnologia da informação tem sido cada vez mais presente na vida das empresas, né? A utilização de tecnologia é inevitável. Até hoje, quando a gente fala, de nota fiscal, por exemplo, hoje praticamente todas as notas fiscais são eletrônicas e não existe forma de fazer diferente. Então, quando a gente olha para a tecnologia de informação, tem três, quando a gente fala de soluções e tendências, né? A primeira dela é lembrar do tal do ERP, né? O ERP, o Enterprise Resource Planning, o Sistema de Gestão Empresarial. É um sistema que acaba amparando toda empresa, toda atividade da empresa, e não só controlando os aspectos de processo, mas, como a gente viu aqui, acompanhando também os processos financeiros e também logísticos. E tem que fornecer informações estratégicas para o empresário conseguir tomar suas decisões. Quando a gente fala de tendência, cloud computing está muito em voga hoje, a questão da computação na nuvem, né? E acho que uma forma simples de explicar isso é, por exemplo, vocês podem contribuir. Quem aqui usa Gmail, Hotmail, tem o próprio e-mail da sua empresa, né? Hosteado, implantado em grandes players como UOL, LocalWeb, entre outros. Isso é a utilização da nuvem, ou seja, você está usando um recurso computacional gigantesco, você está usando um pedacinho dele, e esse lugar compartilhado com milhares de outras empresas e milhares de outras pessoas. Isso aumenta muito o poder do teu uso da tecnologia, porque você reduz os investimentos, você passa a ter mais recurso tecnológico com menos valor, por conta de utilizar esse recurso tecnológico de forma compartilhada com milhares de outras pessoas. Outra grande tendência é a mobilidade, né? Quem não tem um celular na mão, quantos empresários têm ali seu smartphone, tem seu tablet e quer olhar para a empresa, olhar para os negócios e controlar, fazer a gestão da tua empresa aonde estiver. Então, mobilidade é uma outra tendência que as soluções tecnológicas aí para a gestão empresarial têm que acompanhar. Eu trouxe aqui bem rapidamente o que a gente entende como sendo exigência mínima para qualquer sistema de gestão. Vou passar rapidamente para a gente poder continuar abordando aqui a nossa palestra. A gente entende que o sistema de gestão, ele no mínimo tem que ter processos contínuos que venham do pedido até contas a receber, ou seja, coloca um pedido de venda, realiza uma separação de material ou a realização de um serviço, faço o faturamento com nota fiscal eletrônica e faço o meu contas a receber. Do outro lado, né, quando a gente fala no fluxo de materiais, da necessidade de materiais até contas a pagar. Por quê? Eu tenho necessidade de materiais, realizo minhas contas, faço o recebimento desses materiais, controlo meu estoque e, a partir daquele recebimento dos meus fornecedores, eu controlo meu contas a pagar. E aí a última, você tem a trilha que a gente chama de trilha de apuração de informações, onde você tem controle financeiro, ou seja, do meu contas a pagar e do meu contas a receber, eu gero meu controle financeiro, e tenho ainda a visualização das apurações fiscais e a visualização das apurações contábeis. A gente entende que o sistema de gestão, para ser chamado de integrado, ele tem que ter, no mínimo, essas três trilhas de negócios. É isso aí. Wilker, a gente não tem, assim, os melhores relatórios gerenciais, mas você tem que ter, no mínimo, um demonstrativo de resultado e um acompanhamento de fluxo de caixa, né? Mas nós vamos comentar um pouquinho agora sobre esses relatórios e como é que pode ser na análise financeira conceitual. Por que conceitual que nós vamos fazer? Exatamente porque nós não vamos trabalhar com número, mas só conceitos financeiros, ok? Vamos lá. Olha aqui, ó. Viu, Wilker? Só para você ter uma ideia. Aqui, ó, é um demonstrativo de resultado. É o mínimo que uma empresa precisaria ter para poder saber como é que está teu lucro líquido, né? A margem líquida, né? Que é o lucro líquido dividido pelas vendas. Agora, como é que é gerado esse lucro líquido? Pelas vendas, menos o custo de produtos vendidos, ou o custo das mercadorias vendidas, ou o custo do serviço. Menos as despesas operacionais, menos as financeiras, se houverem, e menos os impostos sobre o lucro. Como é que eu melhoro esse lucro líquido aqui? Vendendo mais, mas vendendo valor. Vendendo valor. Com qualidade. Não adianta eu vender, né? Só dando desconto. Verdade. Como é que eu melhoro o meu lucro líquido? Através de uma melhoria na produtividade. E produtividade envolve uma série de custos lá da fábrica. Tá? Então, quanto mais produz, mais custos surgem.
Depende, porque aí depende de quanto você consegue produzir unitariamente, se você tem ganho realmente de produtividade. Viu, Zé Carlos? Então, é desse jeito que a coisa funciona. As despesas operacionais, como é que reduz isso? Você tem que fazer uma análise dos custos fixos. E depois outra. O negócio no conjunto todo, ele é lucrativo, né? E você tem que renegociar, tanto aqui no custo, as matérias-primas, quanto nas despesas operacionais, renegociar com seus fornecedores. Né? Outra coisa importante, para melhorar esse lucro líquido aqui, ó, é você eliminar os gastos desnecessários. Então é isso que você tem que fazer. Falar, né? Focar nos custos que geram vendas, receitas. Ok? Então é dentro dessa visão que se constrói um resultado, um lucro líquido melhor. E é dentro desse nível aqui. Então esse seria um relatório importante, onde a gente tem uma visão de resultado da empresa. Agora, tem esse conjunto aqui, que é o sistema do POM, onde você analisa todo o resultado da empresa, onde você tem um balanço, você tem os ativos, né, realizável a longo prazo, o permanente, depois você tem o passivo, o exigível, patrimônio líquido. E aqui você cria alguns indicadores para poder saber como é que está o retorno total da sua empresa. Entendi. Por exemplo, olha, aqui no ativo eu tenho um item importante que é estoque. Então, quanto mais eu vender aqui, ó, se esse giro for alto, né, quanto mais eu vendo, melhor fica isso daqui. O giro vezes a margem, você tem um retorno. Esse retorno ele é maior se esse giro for alto e a margem for alta. Agora, tem produtos que têm margem alta e giro pequeno. Entendi. E tem produtos que têm margem pequena e giro alto. Por exemplo, nos mercados, os produtos giram rápido, tem uma margem pequena, mas gira rápido. É verdade. Né? E a parte do passivo, que você tem a alavancagem financeira. Quanto é que você usa de recursos de terceiro para poder alavancar o seu resultado? Quer dizer, então não é ruim usar dinheiro de terceiro. A questão é que tem que usar ele com consciência. Então. Isso, com lucratividade. E aqui a gente teve também uma participação, se não me engano, da Simone sobre redução de custo, percebe, Simone? Então, para você ter um lucro líquido melhor, você tem que reduzir realmente suas despesas. E também a participação de vários daí naquela pergunta sobre entre o cenário de bater meta com desconto ou não dar desconto e não bater meta, percebe que é tudo um molho de várias coisas que a gente tem que atender, né? Isso que eu acho, olha só, nossa empresa está no regime do Simples Nacional. Acredito que alguns dos senhores, principalmente o pessoal que veio pela ACE Diadema, né, que são empresas comerciais, nós estamos no sistema de Simples Nacional e não tem obrigatoriedade de apresentar balanço. Então, como é que a gente vai fazer essas análises se a gente não tem o balanço? Hugo, você já ouviu falar disso daqui, ó, um tal de balanço contábil? Não, balanço contábil? Balanço contábil é uma ferramenta gerencial alternativa para a análise da empresa. Como é que funciona o balanço contábil? Mais ou menos assim, ó. Eu tenho ativo no balanço, tenho passivo e tenho patrimônio líquido. Também tem. Tenho. Como é que é o ativo? Todas as empresas têm lá seu caixa, seus bancos, contas a receber, estoque imobilizado. É verdade, é uma apuração simples. Nem sempre tem isso tudo no sistema. Sim, verdade. Né? Mas, para montar o balanço contábil, você senta lá com o financeiro e conta com ele lá. Quanto é que é teu saldo de caixa hoje? Na data do encerramento do mês. Quanto é que é teu saldo de bancos? Quanto que é o saldo do contas a receber? Quanto é o saldo dos estoques? Do imobilizado? Aí você compõe teu ativo. No passivo, é a mesma coisa. Qual que é o saldo dos teus fornecedores naquela data? Quanto você deve para funcionário? Empréstimos, impostos, contas a pagar em geral. Quer dizer, você consegue, contando, né? E com os números que você tem, montar um balanço. Não é um balanço exigido pela legislação, mas é um balanço que vai dar uma ferramenta para você, uma ideia de como é que está a sua situação. E aí o patrimônio líquido envolve o capital e lucros. Se você não tem nada disso, você faz por diferença. O ativo menos o passivo tem que dar patrimônio líquido. Tem que dar patrimônio líquido. Então, dentro desse contexto, se você a cada mês fizer esse balanço contábil, você passa a ter um histórico e consegue visualizar se a sua empresa está crescendo ou não, se está melhorando ou não. Você consegue criar alguns indicadores de liquidez, endividamento, passa a ter uma informação gerencial que comporte dentro
de um conjunto de relatórios uma informação para que os sócios tenham uma visão geral de como é que a empresa está indo. Entendi. Né? E olha, e dentro da operação da empresa, ela trabalha em ciclos. Então, nós temos aqui, ó, o ciclo econômico dentro do negócio, ele inicia nas compras de mercadorias. Sim. E termina na venda. Uhum. Né? O ciclo financeiro, pagamento do fornecedor e o recebimento das vendas. Okay. O ciclo operacional engloba esses dois ciclos, econômico e financeiro. Ou seja, dentro do ciclo econômico tem também a parte de produção e a parte de estocagem aqui. Verdade. Então, esses são os ciclos econômicos, que é diferente do ciclo financeiro, que envolve prazos. Entendo. Por exemplo, olha, quando você compra e paga o fornecedor, você tem um prazo de pagamento. Sim. Na venda, você vendeu e tem um prazo de recebimento, você tem um prazo de recebimento. E o prazo de estocagem conta da compra à venda. É o período que você tem. Financeiramente, dentro do conceito financeiro, o que é melhor? Por exemplo, o prazo de pagamento ser o maior possível. É verdade. E o prazo de recebimento, o menor. O menor possível. Se eu conseguir um prazo de pagamentos ser maior do que o meu prazo de recebimento, estou trabalhando com capital de terceiros, dos clientes. Sim. Eu recebo e pago depois. E paga depois. Ou seja, estou gerando caixa nesse trabalho. Sim. Por isso da importância de quando a área de suprimentos estiver fazendo suas compras, você tem que negociar o maior prazo possível. E quando a área de vendas estiver fazendo suas vendas com lucratividade, ele tem que negociar um prazo menor, para não estrangular o caixa. E a área de produção, a área de estocagem, tem que reduzir esse prazo de estocagem. Porque dinheiro parado no estoque é prejuízo na certa. Então tem que administrar muito bem isso daí. E olha, só para vocês terem uma ideia, a gente fez aqui um quadrinho com uma analogia com a área anética. Porque nós entendemos que as empresas também são organismos vivos. Tem gente lá dentro. Né? Nós, como seres humanos, a gente morre. Mas as empresas não morrem. Elas fecham, elas encerram as atividades por diversos motivos. Mas, diferente de nós, elas podem se reinventar e continuar operando por muitas e muitas gerações. A empresa tem continuidade. Então, uma analogia é, os indicadores de gestão que nós vimos anteriormente, eles podem ser comparados aos exames laboratoriais, exame de sangue, de pressão. Por quê? Compara os dados reais num determinado período com os padrões. Você pode, por exemplo, pegar um benchmark, fazer uma série de indicadores de empresas de sucesso e comparar com os seus. O balanço se compara a um raio-x, é uma foto naquele momento. Né? Então você tem uma posição estática da empresa numa determinada data. E o diagnóstico empresarial, a gente faz analogia com a tomografia, ressonância, exames de imagem. Por quê? Possibilita uma análise detalhada de todas as operações da empresa e seus resultados. Por que isso aí tudo é importante? Se futuramente a sua empresa for negociada e você tiver uma série de indicadores, informações, balanços, mesmo que seja o contrato, você passa a ter condições de valorizar a sua empresa, para poder negociar, para poder fazer algum trabalho de valorização. Para você saber, mesmo que seja para você saber quanto é que vale a minha empresa, tendo essas informações é possível determinar isso daí. E agora os desafios, na verdade, da gestão financeira colaborativa. No nosso arranque final da nossa palestra, chegamos aí, vamos chegando praticamente ao final da palestra. Vamos lá. Então diz lá o Charles Duhigg, em Um Poder do Hábito, ele diz o seguinte: as empresas não são grandes famílias felizes em que todos cooperam gentilmente. Na verdade, a maioria dos locais de trabalho compõe-se de feudos nos quais executivos competem por poder e crédito, muitas vezes em escaramuças ocultas que fazem seu próprio desempenho parecer superior e dos rivais parecer pior. Departamentos competem por recursos e sabotam uns aos outros para roubar a glória. Nossa, que duro, hein? É duro. Então, os desafios da gestão financeira colaborativa, né, se for feita dentro de uma competição, dentro da hierarquia, por melhores posições, e se for feito com competência, se for feito com transparência, se for feito com comportamento ético, isso daí, na verdade, acaba
promovendo o crescimento profissional de todos. É verdade. Porém, se os desafios da gestão financeira colaborativa e as normas não forem respeitadas, o que pode acarretar isso daí? E não forem respeitadas em função de ganância, em função de falsidade, em função de levar vantagem em tudo, né? E de conquistar tudo a qualquer preço, sem dúvida que isso pode provocar a destruição de valor e fomentar a discórdia, que corrói a base da construção de uma equipe vencedora e de uma empresa sustentável. Então, o grande desafio da gestão financeira colaborativa é vencer as barreiras que bloqueiam o processo colaborativo dentro da empresa. Porque a gestão financeira bem conduzida, ela possibilita às organizações adicionar valor às suas informações, competências aos seus gestores e também simplifica todos os trabalhos na busca dos resultados. Então, é importante que todos nós que estamos envolvidos na empresa, a gente faça uma luta limpa, né? Uma luta com disciplina. O que é disciplina? Fazer o que é certo no momento correto. Também com determinação. É a força que faz o impossível tornar-se possível. Com muito respeito. Não fazer não fazer aos outros o que não gostaríamos que nos fizessem. Também com muita humildade. Não se mostrar superior às outras pessoas e nem se projetar sobre elas. E descontração, né, Hugo? Opa! Porque ninguém é de ferro, né? Pode, então né? trabalhar desse jeito não dá, tem que ter uma descontraçãozinha junto aí. Verdade. Portanto, pessoal, vamos à luta. Como disse o Miyagi, aquele do Karate Kid, acho que vocês aí estão desse lado, aí vocês já devem ter assistido isso daí, né? Ele dizia assim, ó, lutar não é bom, mas se tiver que lutar, que vença. Você tem que brigar, né? Você tem que fazer as coisas acontecerem. Então a conclusão é, a gestão financeira colaborativa é um processo que exige de todos os gestores uma nova postura diante do seu dia a dia operacional, tanto nos aspectos técnicos quanto nos relacionamentos interpessoais. Uma vez que a colaboração e o compartilhamento passam a ser as atitudes mais importantes para o sucesso da aplicação desse processo. Muito bem. É isso aí, viu? Olha só, muito bem, o nosso principal conteúdo está aí colocado. Tem uma pergunta aqui de um participante, que é assim, ó, quando a empresa tem a questão de dívidas na empresa, às vezes é melhor pagar um valor maior, mas ter um prazo maior. Correto? Como é que esse... Olha, se a empresa está endividada, a primeira coisa você tem que saber por que ela está endividada, né? Então não existe pagar um valor maior, um prazo maior. Você tem que negociar tudo. A empresa não vive de endividamento. Então, nós estamos analisando essa pergunta, é uma causa, é uma consequência. Nesse caso, viu, Ricardo, é importante analisar as causas do endividamento. Onde é que está o problema? A empresa não está sendo lucrativa, as compras não estão sendo feitas adequadamente. É nesse contexto que deve ser trabalhada essa análise. Para todos vocês que participaram desse web meeting, né? Muito em breve nós teremos um outro web meeting sobre esse tema, onde a gente vai tratar de forma mais aprofundada sobre indicadores, sobre análise e simulações, tá? Uma ferramenta bem legal e aí que dispara um processo de análise justamente dessas situações, viu, Ricardo? Para você conseguir constituir os valores, as movimentações da tua empresa dentro de uma ferramenta que possa te orientar e te indicar quais são as saídas, quais são os melhores caminhos, tá? Queria deixar para nós aí uma reflexão. Você que está aí do nosso lado aí, participando, né? Você precisa buscar distinção dentro de você. Desenvolver seu potencial e não tentar imitar o sucesso dos outros. Se essa diferença estiver fundamentada sobre o seu talento, você o fará com paixão. E o sucesso financeiro será praticamente inevitável. Isso foi o Jacob Petri que escreveu no seu livro lá, Óbvio que Ignoramos. E é isso aí, ó. Só que eu acho essa figura que vocês estão vendo aí, ó, né, positivo, né? Muito legal. Eu estou preparando o meu livro
sobre gestão financeira colaborativa deverá sair no começo do ano que vem, talvez janeiro ou fevereiro, né? E lá nós estamos abordando com mais detalhes todo esse tema dessa palestra aqui. Agradeço a todos vocês aí pela participação. Agradeço ao Hugo aqui, que fez uma viagem colaborativa comigo, ao Wesley, que esteve monitorando a gente lá no back-office, né? Isso aí. E desejo para vocês muito sucesso e até uma nova oportunidade. Agora o Hugo aqui, para fechar com vocês. Gente, muito obrigado a todos os participantes. A gente teve mais uma vez uma sala cheia aí de gente participando com a gente. É um prazer enorme estar aí dividindo com vocês todos esses conceitos. Fiquem de olho, palestras ainda esse ano, provavelmente nós vamos fazer mais uma palestra, tá? Então fiquem de olho, deem sugestões, tá aí os dados da nossa empresa, né, da Solid Corp, nossos dados, acessem a gente no YouTube, acessem a gente no Facebook, no LinkedIn, nossos blogs, nossos sites. Obrigado mesmo pelos elogios aí da palestra, deixem seus comentários, é muito importante para a gente. Agradecer mais uma vez a Associação Comercial de Diadema, que deu essa oportunidade da gente realizar essa palestra. Com certeza realizaremos outras. Em 2014 teremos uma palestra presencial sobre esse tema na Associação Comercial de Diadema ali por volta de março. Todos os senhores vão ficar sabendo dessa oportunidade, onde eu e o Sr. Kioshi vamos estar tratando pessoalmente desse assunto com vocês. Ok? Gestão financeira colaborativa, fique de olho, o livro sai em janeiro, teremos uma sessão de autógrafos aí com o Sr. Kioshi, muito em breve, tá? E surgiram, olha, pelo contato @solidcorp.com.br, eu tenho sugestões de novas palestras, questionamentos, nós vamos ter contato com todos os senhores aí nos próximos dias. Ok? Até uma próxima, valeu gente, muito obrigado. Um abraço a todos vocês.